Olá, gente! Sempre muito legal estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o porquê que as pessoas que têm um borderline são tão indecisas, na maior parte das vezes, para tomarem decisões de coisas tão importantes em suas vidas, mas muitas vezes de coisas muito simples, coisas do dia a dia, cria um atraso, cria conflitos até muitas vezes. Já vimos em outros vídeos que as pessoas que têm o transtorno da personalidade borderline têm, em geral, problemas com autoestima, problemas relacionados à própria identidade, problemas relacionados ao self, e muitas vezes tem associado a isso uma questão da dependência emocional que é muito forte, e isso, quando junta todos esses elementos, acaba que a pessoa precisa muito, sempre, de alguma validação externa para as suas ações. Então veja bem, a pessoa às vezes tem uma decisão a ser tomada. Vai comprar uma casa, por exemplo, vai comprar um automóvel, e às vezes até comprar um objeto mais simples. E a pessoa fica numa dúvida intensa, numa indecisão muito grande, não sabe se compra uma coisa, se compra outra, aí fica perguntando a uma porção de pessoas sobre uma coisa que é sua, que ela que deveria tomar conta e resolver. Em alguns casos, até para coisa muito simples mesmo. Por exemplo, você vai na sorveteria e vai escolher um sorvete. E você fica ali perguntando para o seu companheiro que sabor você vai escolher. Ou seja, é uma coisa muito, mas muito simples e que toma conta da cabeça da pessoa, A pessoa fica com a mente em dúvida, confusa, e termina esse tipo de comportamento aumentando essa dependência emocional, criando muitas vezes aborrecimento nos outros. Esses elementos que a gente também falou de dependência emocional, mas também associados a uma autoestima baixa e uma questão relacionada ao próprio problema do apego, ao mesmo tempo com a necessidade permanente de que todas as pessoas ao seu redor estejam validando o que você faz, termina criando situações que são quase anômalas, que são essas situações relacionadas às indecisões de quem tem o borderline. Aí você vai falar, tudo bem, existem essas pessoas muito indecisas mesmo, mas também tem aquelas que a impulsividade é tão grande que ela era para escutar alguém, não escuta ninguém e toma as piores decisões, as decisões horríveis, e termina se prejudicando e muito. Mas aí a gente tem que ver que nesses casos, embora a impulsividade tenha operado de forma muito intensa e tenha feito essa pessoa tomar decisões precipitadas e ruins, em geral, ela depois volta atrás e fica ruminando sobre o porquê fez aquilo, porque não deveria ter feito de outra forma, porque não perguntou a alguém, e aí se sente culpada porque tomou essa decisão de forma equivocada e precipitada. Então as coisas partem sempre por esse caminho. Por quê? Se a gente for ver bem direitinho, na nossa mente, no nosso cérebro, toda decisão da gente passa por várias etapas, desde a etapa onde você concebe uma ideia e você começa a planejar, você começa a aferir e medir os prós e os contras de fazer aquilo ali, e você vai amadurecendo essas ideias até que chegue numa fase final de execução. Então, isso para as decisões, em geral, maiores. Para as menores, em geral, você vai resgatar dentro do seu histórico, do seu conteúdo de histórico de informações, aquilo que nos últimos tempos para você foi mais importante. Então, eu gosto mais nos últimos tempos de usar tal tipo de roupa. Então, você vai na loja, você já sabe mais ou menos o estilo, as cores, etc. E já facilita você tomar decisões. Na pessoa que tem borderline, as coisas não funcionam dessa maneira. Por isso que elas ficam também muito confusas. Primeiro porque as etapas que vai desde concepção de ideia, planejamento, etapa a etapa até execução, ela muitas vezes, devido à impulsividade, elas são mais rápidas. Terminam por gerar ideias, ações que são piores do que as que deveria. E com relação às emoções, como as emoções são muito intensas, e não só o medo, a raiva, como estão nos critérios, mas as emoções em geral, elas são emoções que são desreguladas e confusas, vem depois dessas decisões precipitadas há muita culpa, e a culpa termina gerando um pensamento muito ruminativo e termina gerando mais desconforto e, enfim, como se precisa também de validações externas o tempo inteiro, seja para todo mundo dizer se está certo ou errado,
Você precisa sempre ter esse apoio externo, porque você não se sente segura e você, ao mesmo tempo, de alguma forma, pelo menos, você acredita que a opinião dos outros é uma coisa muito importante na sua vida, termina aqui criando esse viés, esse vício, esse ciclo de ações, pensamentos e ações que são realmente muito prejudiciais ao seu desenvolvimento, à sua autonomia. A gente sabe que o domínio da autonomia, depois do domínio de pertencimento, é o mais importante dentro de uma estrutura esquemática. Então você precisa ter autonomia na vida, e você tendo consciência desse funcionamento é o primeiro passo para você quebrar esse ciclo e dar um outro passo rumo a realmente você conseguir fazer as coisas por você mesmo, que seria a situação ideal para a sua vida. Se você se identificou muito com esse vídeo, não deixa aí de curtir, não deixa de compartilhar com as pessoas que você julga que tem alguma coisa a ver com essa proposta, e também não deixa aí de se inscrever no canal para dar força para a gente, tá bom? Grande abraço para todos vocês.